A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da predestinação. Muitos irmãos creem que a predestinação acontece de uma forma arbitrária da parte de Deus, que você não tem poder sobre isso, que você não pode escolher a Deus, que você não pode nem sequer responder a Deus, que você é escolhido exclusivamente por Deus, conforme a sua soberania e a sua graça. Mas quando nós analisamos a Escritura Sagrada de uma forma livre de qualquer tipo de teologia reformada, né, ou qualquer outro tipo de teologia, nós não vemos só esse lado da moeda. Nós vemos Deus dando equilíbrio. Porque de fato Deus é soberano, de fato também Deus predestina. Agora, veja bem, a predestinação ela acontece segundo a presciência de Deus e não segundo a sua soberania. Porque de fato Deus é soberano. Mas Deus não usa a sua soberania de qualquer maneira. Porque Deus tem uma soberania, mas também Deus tem um caráter. Deus jamais vai predestinar uma pessoa para ser condenada porque a pessoa nasceu e ele escolheu ela para ser condenada. Não. Deus já sabe se a pessoa vai ser uma pessoa que vai ouvir a ele, ou que a pessoa vai respeitar o próximo, ou que a pessoa vai ter acesso às verdades e não vai dar ouvido às verdades. Deus já sabe de tudo, sabe ou não sabe? Nós sabemos que Deus é soberano. Se ele é soberano, logo, ele sabe de todas as coisas. E quando nós lemos em Romanos, no capítulo 8, antes dele falar os predestinou, ele fala assim, ó, aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você vê que é uma sequência. O apóstolo Pedro diz que a eleição e predestinação estão na mesma linha de raciocínio. Que a eleição é segundo a presciência de Deus Pai. Deus predestina as pessoas conforme a sua presciência e nós não podemos anular esse texto, essa passagem. Não podemos anular para dar ênfase a outra passagem. Temos que fazer as duas passagens entrarem em harmonia, porque a predestinação é um fato. Não podemos negar isso. Mas também a presciência é um fato. E eu acho muito estranho porque eu não ouço os irmãos calvinistas falarem da presciência de Deus. Tem que falar também da presciência, igualzinho como falam da soberania e da sua graça. Não é verdade? Agora vamos ler um pouco aqui Romanos 9, que muitos irmãos usam esse texto para dar base também na predestinação. Vamos ler aqui. Romanos 9, a partir do verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, eles quem? Jacó e Esaú. Nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela. Tem algo aqui que é necessário nós analisarmos. Tem que ver que obra que é.
Que obra que é? Porque Tiago fala que as obras sem a fé são obras mortas. E fé sem obras também é uma fé morta. Logo, a fé anda junto com as obras. Mas tem que ser obras da fé. Mas muitas pessoas, principalmente os judaizantes, falavam que tinha que se circuncidar para ser salvo. E isso é obra da lei, são obras da lei. Porque quando você se circuncida, automaticamente você entra debaixo do sacerdócio levítico, que foi estabelecido na antiga aliança. Você está vendo a ligação? Então, é necessário analisar que obra que é essa aqui. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Quando Deus falou esse testemunho aqui, vocês vê que o apóstolo Paulo ele está citando aqui Gênesis. Ele está citando um verso de Gênesis. Qual é? O maior servirá ao menor. Ele não está falando aqui que o maior vai ser condenado e que o menor vai ser salvo. Ele está falando que o maior vai servir o menor. E na vida desses dois homens, você pode analisar que não houve nenhum tempo em que Esaú se prostrou diante de Jacó e serviu a Jacó. Muito pelo contrário, foi Jacó que se prostrou diante de Esaú. E nós vemos também que quando Deus falou isso para Rebeca, ele falou assim, ó, 2 nações, 2 povos você tem dentro de você. Porém, o maior servirá ao menor. O mais velho será servo do mais moço. Né? E quando nós lemos o verso Romanos 9, verso 13, nós vemos uma outra passagem que o apóstolo Paulo fala. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Essa passagem está escrita em Malaquias. O porquê que Deus dá esse testemunho de que ele amou a Jacó e odiou a Esaú? Porque Jacó amava as coisas de Deus. Jacó viveu segundo Deus. E de Jacó sairia o descendente. Contudo, Edom, que é Esaú, desprezava as coisas de Deus. Tanto que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha para Jacó. Então é com base nisso que Deus está falando. E Deus está provando, quando Deus fala em Malaquias que ele amava, porque o povo replicava: em que tu tens nos amado? Porque ele fala o que tinha sucedido com Edom e o que tinha sucedido com Israel, porque Israel até aqueles dias que Deus estava falando, ainda estava lá. Então, no verso 15, porque diz a Moisés, Deus fala para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Então, aí é outra passagem que é necessário ser explicada, porque você tem que ir lá para Êxodo, né? Você tem que ir para Êxodo e meditar no que está falando em Êxodo para poder falar dessa passagem, né? Então, muitas pessoas pensam, Deus não adianta, Deus não quer ter misericórdia de mim porque, afinal de contas, Deus não me predestinou. E isso é um raciocínio errado, eu pensar dessa forma, porque Moisés estava rogando a Deus para que Deus perdoasse o povo e que fosse com ele, porque o povo tinha adorado o bezerro de ouro e Moisés estava intercedendo para que Deus tivesse misericórdia do povo. Deus deu testemunha, Deus falou, dessa vez eu vou, mas eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vai ter vez que eu não vou querer, dessa vez eu vou, mas nem sempre vai ser assim. É isso que Deus está falando aqui, e é isso também
que o apóstolo Paulo está falando aqui. Deus está dando luz para você ir lá na passagem, meditar e interpretar da maneira correta, né? E outra, Deus não está fazendo aqui, né, o apóstolo Paulo não está falando aqui da salvação individual de cada um. O apóstolo Paulo está falando aqui da nação israelita, do povo de Israel, do povo que foi tirado do Egito. E ele está falando isso segundo os profetas. Então, meus irmãos amados, eu queria que os irmãos analisassem essa passagem, porque você não pode anular o contexto disso. Então, gostaria que os irmãos lessem comigo Romanos 11, 25. Aqui nós sabemos, através dessa passagem e de outras passagens também, que o apóstolo Paulo continua falando de Israel. E naquelas passagens que nós lemos em Romanos 9, ele está explicando o porquê que alguns caíram, o porquê que uns vieram e outros não, né? Ele está explicando por que aconteceu tais coisas com Israel. Vamos ler aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério? O mistério que o apóstolo Paulo discorreu de Romanos 9 até aqui. Esse mistério. E ele fala que não é para nós ignorarmos esse mistério. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento que veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vocês também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Agora olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, a predestinação de Deus tem que ser analisada com muito cuidado. Porque eu sei que existem pessoas sendo atormentadas, porque eu sei que existem pessoas sendo atormentadas, porque cometeram algum pecado, porque estão praticando algum erro, algum pecado, e não conseguem se libertar desse pecado. Aí o que pensam? Ah, eu não fui predestinado. E essas pessoas, elas desistem de lutar contra a carne, de travar luta contra a carne, coisa que Deus nos confiou.
mas para usarmos armas do Espírito para lutar contra a carne. E não armas humanas, não armas carnais, mas armas do Espírito, porque a carne se vence pelo Espírito. E essas pessoas estão desistindo de fazer isso por causa dessa doutrina. Tem pessoas que estão ficando loucas, pessoas que não leem mais a Bíblia sem essa predestinação arbitrária, e muitos se tornam até ateu, porque não aceitam um Deus manipulador. E nós que conhecemos a Deus sabemos que Deus não é assim. Deus, ele respeita cada ser humano. Deus deu a liberdade de escolha a cada ser humano. Essa questão de que o homem não tem poder de escolha é um assunto que é irrelevante. Não dá para admitir isso. Porque eu nunca vi Deus impondo nada a ninguém quando se trata de um arrependimento. Ainda mais na nova aliança. Eu nunca vi. Eu vi católicos fazendo isso. Eu vi calvinistas fazendo isso. Né? No século XVI, por aí. Eles fizeram isso. Mas os apóstolos eu nunca vi. Os apóstolos impondo a ninguém que cresce no Evangelho. E nem Deus impondo nada a ninguém que fizessem qualquer coisa para Deus. Eu vi Deus punindo pessoas que eram desordeiras, que queriam bagunçar, que queriam só praticar maldade, Deus punindo por uma questão de organização. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.